pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for, que caia o conteúdo de História. O e-mail historiacom@outlook.com, Facebook Isto Sai, o celular para mensagem, 3291650267. Hoje é aula sobre História Geral, Renascimento, exatamente isso. Nós estamos falando das aulas sobre o quê? Resumo PM Alagoas. E você, tenho que falar para você os benefícios aqui no YouTube, no canal Isto Sai, aqui no YouTube, no CHC, beleza? Você entrando no canal Isto Sai, se inscrevendo, você vai lá em playlists. Em playlist você vai observar todas as pastas, todas as aulas criadas até hoje. Você tem aí, ó, História da América, História Geral, História do Brasil e Meio Ambiente com o professor Ivo, que são aulas super completas mesmo. Estas 4 aulas com essas retinhas são aulas super completas. E você tem, entre outras playlists, como os Dicas Específicas, Dicas ESA, e também o Pulo do Gato, onde você tem temas importantes. E entre outros. Acesse aí o canal Isto Sai e olhe as playlists, beleza? Vamos para a aula então, Renascimento. Pessoal, o que nós temos que entender? O Renascimento, pessoal, é uma transição da Idade Média para a Idade Moderna. É uma transição também da cultura, né, do feudalismo para o capitalismo, né, começando a ascender. E o que nós temos que entender? O Renascimento, pessoal, é um novo modo de pensar. É um novo modo de se ver a vida. Pessoal, o Renascimento, ele tem uma diferença do Iluminismo que nós vamos ver mais na frente. O Renascimento, ele não tem aquela força que o Iluminismo tem de romper com o chamado Antigo Regime. Pessoal, aqui nas aulas, né, na playlist de História Geral, pessoal, aqui ó, de História Geral, eu estou falando muito bem, tranquilo? Da formação dos Estados Nacionais. Vai estar o link aqui embaixo, remetendo vocês à aula de Renascimento completa, lá da playlist de História Geral, e também um link remetendo você à playlist de História Geral, onde você vai procurar lá formação dos Estados Nacionais. O que é interessante, pessoal, é que esse Renascimento, ele não tem essa característica de ruptura com o antigo regime. Ele não é uma crítica ao antigo regime. É um novo modo de pensar, sim, mas um novo modo de pensar mais cultural, mais ligado ao artístico. Tem também a área científica, sim, mas não uma crítica direto ao chamado absolutismo ou também ao antigo regime. O Iluminismo, sim. O Iluminismo, nós vamos observar que ele tem várias características iguais à do Renascimento. Mas a sua principal é o quê? Criticar o chamado Antigo Regime. O que é esse Antigo Regime? São as monarquias absolutistas que foram formadas. Tranquilo, pessoal? Então, já um adentro aí para vocês. Esse Renascimento se dá do século XIV ao século XVI e ele não tem essa característica mais crítica ao absolutismo que está formando a partir da crise do feudalismo. Essa formação desses Estados Nacionais é nada mais nada menos o que? A centralização do poder na mão de um rei. Tranquilo? E essa centralização se dá o quê? Através de uma aliança de burguesia, nobreza com os reis. Tranquilo, pessoal? Lembrando que aqui embaixo vai estar o link de História Geral, da playlist de História Geral, essa daqui com a setinha, tranquilo? Que vocês vão ver lá que é a formação dos Estados Nacionais, beleza? O Renascimento, vamos pegar a palavra renasce. Renasce o quê? Renasce uma cultura. Essa cultura chamada de cultura greco-romana.
Pessoal, nós estamos aqui falando de Idade Moderna, né? O Renascimento ocorre num período chamado de Idade Moderna, né? A Idade Média, você tem a Idade Antiga, a Pré-História, você tem a Pré-História, a Idade Antiga, e a Idade Média e a Idade Moderna, a Idade Contemporânea depois. O Renascimento ocorre nessa Idade Moderna. Ele vem resgatar o quê? A cultura greco-romana que foi lá atrás, da chamada Idade Antiga. Nada mais, nada menos, cultura greco-romana é resgatar o quê? Os valores, a cultura grego e romana, do Império Romano e da civilização grega. Tranquilo, pessoal? É resgatar essas ideias, essa cultura. Tranquilo? Os homens do Renascimento, eles vão criticar mais a Idade Média, né? Lá na época do feudalismo, que nós vimos aí no vídeo anterior, né? A idade onde que a igreja tinha seu maior domínio naquele momento, no modo de pensar, na teoria teocêntrica, né? Deus no centro de tudo, mas Deus como produtor de todo o conhecimento, vai criticar esses ideais, vai falar que na Idade Média você não teve evoluções, você não teve modificações, isso não adicionou nada na humanidade. Ao contrário disso, pessoal, nós não vemos a Idade Média como uma coisa negativa. Sim, teve cultura, mas só que era muito monopolizada pela Igreja Católica. Tranquilo? Esses renascentistas vão chamar que a Idade, Idade Média é também chamada de Idade das Trevas. Tranquilo, pessoal? Então, eles vão negar essa Idade Média e resgatar a cultura clássica, que também pode vir na sua prova. Que cultura clássica é essa? A cultura dos gregos e dos romanos. Tranquilo, pessoal? Beleza? Ocorre aonde esse renascimento? Na Península Itálica. Pessoal, é muito interessante porque se cair na sua prova, né? Aonde começou o Renascimento? Vai estar lá, letra A, Itália, letra B, Península Itálica. Aí você vai ficar em dúvida, né? Marque Península Itálica. Por quê? Por quê, professor? Pode estar na sua prova também que a resposta é Itália. Beleza, mas eu vou explicar por que Península Itália. A Itália, pessoal, ainda não passou por um processo de centralização do seu poder, de unificação. Isso vai ocorrer só lá para os meados do século XIX. Nós estamos aqui falando de século XIV a século XVI. Tranquilo? Então está longe ainda a unificação italiana, né? A Itália, a Península Itálica nesse momento, ela é formada de várias cidades, Gênova, Veneza, Florença, Roma, que essas cidades têm suas autonomias próprias. Elas conseguem ditar suas próprias regras. Não tem uma unificação de poder na mão de uma só pessoa. Tranquilo, pessoal? Por quê? Por causa dessas disputas, dessa descentralização de poder na mão dessas cidades e também por causa de quê? Da influência muito grande ainda na Itália da Igreja Católica, de ter estados, terras dentro da Itália. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então são as pedras que nesse momento não podemos dizer que a Itália é unificada. Diferente de Portugal, Espanha, que está passando por sua unificação, né? Lá através da Guerra de Reconquista de Portugal, de Espanha, de Portugal, depois com a Revolução de Aves e entre outros. Beleza, pessoal? Tranquilo? Beleza. Por que acontecer na Península Itálica? Porque estava perto. Perto de quê? Perto de quem? Perto dessa cultura clássica aqui, ó. Perto dessa cultura greco-romana. Lembrando, pessoal, lá nas aulas de Grécia, você tem a formação da Magna Grécia depois da Segunda Diáspora, né? Lá na chamada desegregação gentílica, né? Na desegregação do geno, né? Onde você observa que o aumento populacional, o geno não consegue abastecer essa população muito grande. O que acontece? O cara, o dono do gene, o pater, né, o cara que está à frente do geno, começa a dividir o seu geno entre pedaços,
Nesse caso, você tem a criação de propriedade privada e classe social, como já falado. Qualquer coisa, volta aí no resumo PM Alagoas, lá na parte de Grécia, tranquilo? E nesse caso, várias pessoas não conseguem ter essas terras, por quê? Quando você cria classe social, quando você divide o gênero, você dá terras mais para algumas pessoas, dá menos para outras e não dá nada para algumas. E o que fazem essas pessoas que não têm nada? Tem que sair. É a chamada colonização da Magna Grécia, segunda diáspora. E isso vai chegar até onde? Até o sul ali da Península Itálica, aonde depois o Império Romano também vai absorver essa cultura grega. Tranquilo, pessoal? Ok? Tranquilo? Beleza. Cidades rivais. Lembrando, pessoal, que lá no final da Idade Média, lá na crise do feudalismo, nós temos o renascimento comercial, o renascimento urbano, as cidades, os burgos estão crescendo, o comércio está florescendo através do excedente, através do contato de novo com o Oriente, principalmente através das cruzadas. Então essas cidades vão cada vez mais crescendo comercialmente, crescendo em importância comercial, e muitas dessas cidades italianas, como eu já falei para vocês, vão ter rivalidade, vão ter disputas entre essa aristocracia dessas diversas cidades. Ter uma obra de arte renascentista em sua cidade, na sua casa, era você ter prestígio, status, você ser mais importante. Tranquilo? Então essa burguesia que vai patrocinar esse renascimento. Tranquilo? Lembrando, o renascimento é um movimento da elite e um movimento urbano. Beleza? Tranquilo, pessoal? E o contato com o Oriente, né? Lá com a tomada de Constantinopla, você vai observar o quê? Que várias pessoas do Império Bizantino vão migrar também para a Península Itálica e lá também trazer conhecimento que estava lá restrito, né? Que estava lá adormecido junto com a cultura romana e entre outros. Beleza, pessoal? Ok? Continuando. Quem que são os mecenas? Os mecenas são essas famílias dessas cidades que vão patrocinar essas obras de arte, desde que seja uma escultura até uma pintura e entre outros. Família como os Sforzas, os Medici, né? São famílias que vão patrocinar, que vão se rivalizar entre outros, uma de Gênova, outra de Veneza, de Florença. Você vai observar o quê? Que essas famílias vão cada vez mais querer mais esculturas, essa cultura, essas obras de artes desses artistas renascentistas. Tranquilo, pessoal? Beleza? E quais são as características do Renascimento? Primeiro, o classicismo. Nada mais, nada menos, eu estou revoltando o quê? Retornando o quê? A cultura greco-romana. Retomar, renascer, buscar de novo essa cultura greco-romana, ou também chamada de cultura clássica. A razão. O que nós vamos observar aqui na razão? Que vão compreender as coisas do mundo através do quê? Através do pensamento, através da razão. Tranquilo, pessoal? O antropocentrismo, ou seja, o homem no centro do universo, o homem como produtor de conhecimento, vai de encontro à teoria da igreja teocêntrica. Pessoal, uma coisa interessante. O artista renascentista, né, o pessoal da Renascença, eles não eram ateus. Eles acreditavam sim em Deus, acreditavam nas coisas divinas. Só que algumas explicações para compreender o mundo também se dava através da razão. Tranquilo, pessoal? O antropocentrismo e a razão andam juntos aí nesse caso. O individualismo, muito interessante. Por quê? Lá na Idade Média, a pessoa não tinha valor. Quando a pessoa tinha obras na Idade Média, sim, tinha. Tinha obras, o problema da perspectiva, daquelas coisas que você faz na obra que dá a ideia de profundidade, né? Isso vai ter essas características aqui dentro do Renascimento que antes não tinha, né? E naquele caso o cara pintava e não assinava a sua obra. Vi aqui, nesse momento, na Idade Média, que aquilo foi o quê? Uma incorporação divina.
Tranquilo? Aqui vai ser valorizado muito o homem, as suas capacidades. Tranquilo, pessoal? E o naturalismo? Você explorar mais essa natureza, essa fauna, né? Muitas vezes as pinturas da Idade Média não tinham essa alegria, não tinha a natureza, porque via que o mundo terreno era o mundo das trevas. Tranquilo, pessoal? Então vai se aproximar muito da natureza, né? As pinturas com muita cores, né? Natureza, e também a valorização do homem nessas pinturas. Tranquilo, pessoal? Beleza? Espero que tenham gostado. Lembrando que essas 4 playlists, História da América, História Geral, História do Brasil e Meio Ambiente, com o professor Igor, essas 4 que estão com essas setinhas, são aulas super completas mesmo. Beleza, pessoal? Na nossa próxima aula voltaremos aí falando sobre o quê? Isso mesmo, sobre iluminismo. Valeu!